gente vai orar para nós começarmos e não perdemos mais nenhum minutinho aí, tá bom? Pai, nós queremos consagrar esse tempo a Ti, Senhor. Pai, a palavra é Sua. Todas as pessoas, Senhor, que têm a necessidade, só o Senhor pode sondar e saber o que está no coração de cada um. Então eu peço agora, Espírito Santo, que o Senhor venha direcionar essa palavra e que ela possa realmente, Senhor, ser uma boa instrução para nós e que saiamos daqui, Senhor, diferentes, transformadas. Assim nós oramos, te agradecemos e eu te peço, Espírito Santo, fica comigo, fala ao meu coração, fala ao coração de cada uma dessas mulheres e desses homens que porventura venham assistir esse vídeo. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, que delícia ter todos vocês aqui. Nós ainda estamos aqui ajustando a imagem, mas nós vamos começar. Nós damos as boas-vindas a todo mundo. Depois a gente vai ter oportunidade aí para mandar beijo e tudo mais. Mas nós estamos então nessa série de mensagens, o que nós podemos aprender com as mulheres da Bíblia. Primeira lição que nós tiramos foi a história de Abigail, uma mulher sensata. Depois nós vimos a mulher do fluxo de sangue, uma mulher perseverante. Depois nós aprendemos sobre Débora e Jael, porque elas estavam na mesma história, duas mulheres posicionadas. Depois nós vimos sobre Esther, uma mulher corajosa. E hoje nós vamos aprender sobre uma outra mulher maravilhosa, que acredito que muitas de vocês conheçam, que é a história de Ruth. Ruth, uma mulher fiel. É sobre isso que nós vamos aprender hoje. E o livro de Ruth, gente, é um livro muito interessante. Ele tem somente 4 capítulos. Então até quero encorajar você que não leu ainda, para que você leia esse livro tão curtinho e tão maravilhoso, né? Então a história de uma vida, né, assim, resumida em 4 capítulos, mas com tanta riqueza e com tanto ensinamento, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu sempre gosto de falar isso, né, gente? A palavra do Senhor, o Senhor não omitiu nada da palavra. Claro, ele deixou relatados os grandes feitos, ele deixou relatadas as virtudes dos homens e mulheres da Bíblia, mas ele também deixou relatados todos os defeitos. Ele não omitiu, para que nós pudéssemos ver que eles são homens e mulheres como nós, e nós temos falado sobre isso, e nós podemos sim aprender com as virtudes, mas também aprender com os erros, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa história. Nós leremos o capítulo 1, tá? Dos versículos 1 até o 22, um pouquinho longo, mas vai ser importante para todo mundo acompanhar o contexto, e conforme a história for acontecendo, nós vamos passear pelos outros capítulos, ok? Então vamos lá, gente. Se você tá com a sua Bíblia aí, quiser acompanhar conosco, fique à vontade, mas eu vou ler aqui, ok? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nessa ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê, que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhes disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Não tenho eu ainda no ventre filhos, para que sejam por vossos maridos?
Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abter-vos-eis de tomardes maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada? Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Então, gente, vamos entender um pouquinho o contexto dessa história maravilhosa que eu comentei, descrita em 4 capítulos. Ela se passa na época de Juízes, então a gente já viu um pouquinho ali na história de Débora e de Jael o que acabava acontecendo. O povo estava sempre padecendo. E essa família vivia na terra de Belém, e Belém, em hebraico, significa casa do pão. E eles se viram, essa família se viu num momento onde houve fome, e faltou pão na casa do pão. E aqui nós já começamos a aprender, porque há momentos, gente, em que as situações se colocam sobre as nossas vidas. Nós não temos, às vezes não demos causa, e situações que são graves, situações que são complicadas, elas se colocam, e nós temos que lidar com elas. Essa família se vê exatamente nesse momento, né? O marido, o Elimeleque, marido da Noemi, pega os 2 filhos e ele decide então ir com a família para uma outra terra, porque ali eles estavam padecendo, eles estavam passando fome. E eles vão para uma terra, que é Moabe, que era uma terra pagã, segundo, né, o que se tem aí nos estudos, era uma terra onde havia poligamia, ou seja, né, não era uma terra onde a fidelidade, os princípios que esse povo estava acostumado imperavam. E além disso, era uma terra que adorava outros deuses. Tinha um deus lá mais conhecido, acho que chama Queneus, né, eu não me lembro exatamente, mas eles eram uma terra que cultuava outros deuses, e eles vão para lá. E ainda assim, outra situação difícil se coloca para essa família. Né? O sacerdote do lar, o homem da casa, o provedor, morre. Elimeleque morre. Então imagina como fica essa mulher com os 2 filhos numa terra que não é a terra deles, que não tem os mesmos costumes, e até aprendendo um pouco sobre algumas mulheres que nós já estudamos, a gente viu como é difícil, né, ser estrangeiro, ser alguém que é de fora, né, naquele contexto. Só que, gente, aqui a gente também começa a aprender, né? Aí depois ainda, como nós lemos no relato, os filhos também morrem. Então assim, uma situação após a outra vai se colocando. Só que, gente, não há relatos de que Deus determinou que Elimeleque saísse da terra, saísse da casa do pão para ir a outro lugar. E quando a gente começa a voltar em algumas histórias, e se nós voltarmos ali na história de Abraão,
é totalmente diferente. Para Abraão, Deus deu uma diretriz muito clara. Abraão, vai, né? Deixa a tua casa, deixa tudo e vai. E eu vou te mostrar, eu vou ser contigo. Não há indícios que foi da mesma forma com Elimeleque, muito antes, pelo contrário. A Noemi, ela reconhece depois, como nós lemos ali no texto, que Deus estava pesando a mão. E se Deus estava pesando a mão, então significa que talvez nós não tenhamos agido da forma correta, né? Então, aqui nós paramos um pouquinho e fazemos uma reflexão no contexto ainda, tá, gente? A gente ainda não chegou em Ruth. Quem tem dirigido as nossas decisões? Será que é a impulsividade que tem nos conduzido? Será que é o imediatismo que tem nos conduzido? Quem tem guiado as nossas decisões? Será que é o orgulho? Será que é a necessidade de controle? O que tem guiado? O que tem conduzido? Que voz nós estamos ouvindo? Nós temos feito as coisas e decidido as coisas por iniciativa própria? Né? Porque as nossas escolhas, elas têm consequências e nós teremos que dar conta delas. E aqui eu quero fazer uma observação para as mulheres. Quantas vezes nós assumimos algum papel de decisão na nossa casa por nossa própria conta? E eu falo disso, gente, com conhecimento de causa, tá bom? Já fiz muito isso e aprendi, glória a Deus por isso, mas aprendi a duras penas. Porque depois que eu ia e tomava a decisão, eu tinha que voltar e corrigir. Eu tinha que voltar e consertar a situação. Eu tinha que voltar e me acertar com o meu marido. E eu sei que nós, mulheres, às vezes na ânsia de resolvermos as coisas, de vermos as coisas feitas, nós fazemos isso. Mas quem tem conduzido as nossas decisões? Nós temos colocado isso diante de Deus? E é muito importante, gente, que nós aprendamos realmente com isso, né? E que nós aprendamos também a colocar as decisões no controle do Senhor, né? O Senhor é um pai responsável. E se Ele disser vai, a gente pode ir, porque Ele vai cuidar de cada detalhe. Ele vai trazer o suprimento. Quando Ele tirou o povo do Egito, não faltou pão. O pão caía do céu e não faltou pão. Mas quando nós vamos pela nossa iniciativa, quando nós vamos pelas nossas mãos, aí nós temos que dar conta das consequências. Então que nós possamos aprender a ouvir a voz do Senhor e ir no comando dele, ou no comando de alguém que tem autoridade sobre as nossas vidas, porque aí nós temos retaguarda. Amém, meninas? E rapazes também que porventura estejam assistindo. E nós devemos lembrar, não foi o que essa família, depois de ter conhecido tantas histórias, tantos relatos desse Deus que é tão poderoso, que fazia cair pão do céu, que abriu o mar, que fez tantos feitos, eles se esqueceram que ali era a casa de pão e que o Senhor sustenta. Eles se esqueceram, eles decidiram sair. E quando nós nos lembrarmos de situações adversas, nós devemos nos lembrar que há sempre pão na casa do pão. E a palavra diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E eu quero ler aqui para vocês esse versículo que o Senhor me lembrou hoje. João 6, 50 e 51. Esse é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amadas, não vai faltar pão para nós, amém? A gente só precisa realmente estar no centro da vontade do Senhor, porque esse é o melhor lugar para nós estarmos. E aí essa família então padecendo, tomou decisão errada, foi fazendo as coisas, os filhos se casaram com mulheres moabitas, então eles já estavam fora dos costumes, né, do povo de Deus, do povo hebreu, e se casaram com essas mulheres que tinham outros hábitos. Mas nós vemos o cuidado de Deus em todo o tempo. Ele cuidou de Noemi, a viúva de Elimeleque, em todo o tempo. E ele cuida, depois nós vamos caminhando na história de Ruth, nós vamos vendo o Senhor cuidar dessas mulheres em todo o tempo, trazendo provisão, situações que aparentemente parecem coincidência, nós vamos ver um pouquinho que não é, em todo o tempo tinha o cuidado do Senhor. E ela sabia, ela conhecia esse Deus, ela falou desse Deus para as noras, e em dado momento ela se lembra que o Senhor se lembrara
do seu povo. E a fome já tinha cessado, e ela então decide voltar, como nós lemos ali, né? E a gente poderia aqui ficar falando muito tempo da Noemi, e nós temos lições para aprender com Noemi. Nós poderíamos falar da Orfa, que é a outra nora, e nós teríamos também lições para aprender com Orfa, mas hoje nós falaremos sobre Ruth, né? E o que nós podemos aprender aqui? A primeira coisa que a gente aprende com Ruth é que ela era cuidadosa. E, gente, é linda essa história, porque ali diz que as moças, elas choraram quando a sogra diz para elas, não, fica, volta para casa das mães de vocês, ali vocês vão ter oportunidade, vocês não tiveram filhos, eu não posso ter mais filhos, não tem quem cuide de nós, volta. E elas choram amargamente, a palavra diz isso. E as duas estão decididas, elas dizem, não, nós iremos com a senhora para o povo da senhora. Mas ela continua insistindo, gente, não façam isso, eu não posso dar o que vocês vão precisar, seria impossível, ainda que eu tivesse condição, ainda que eu pudesse, não seria possível, enfim. E a Orfa, então, que é a outra nora, né? Ela tinha as duas noras, a Ruth e a Orfa decide, então, voltar, ela se despede e volta. E nesse versículo, que é o versículo 14, diz que Ruth se apegou a ela. Ruth se apega à sogra. E esse se apegar aqui, gente, tem uma conotação de um relacionamento mais íntimo, de um amor muito grande, de uma necessidade de um cuidado, de um relacionamento compromissado. A tradução do termo que é usado para relatar essa situação é essa. Então não é só se apegar, é um compromisso realmente, um relacionamento muito mais profundo. Então nós aprendemos que a Ruth era essa moça cuidadosa, com esse olhar amoroso, que olhou para uma senhora e disse, meu Deus, ela está em outra terra, ela não tem mais marido, ela não tem mais filhos, ela não tem mais nada. E o que vai acontecer? E aqui, gente, eu quero abrir um capítulo antes da gente continuar falando de Ruth, porque também era a condição dela, a Ruth também era uma viúva. Eu queria falar um pouquinho sobre como era a viuvez. Então, antigamente os homens sustentavam, as mulheres se incumbiam dos cuidados com a casa, de algum trabalho manual, do cuidado dos filhos, mas elas não tinham nem a autonomia para saírem e trazerem um sustento pesado da casa. Quando a mulher ficava viúva, mas ela tinha filhos homens, os filhos assumiam o cuidado, os filhos então passariam a prover o sustento para a família. Quando a Noemi fica viúva de Elimeleque, ela tinha 2 filhos, o Malom e o Quilion. Ok, então tá tudo certo. Meus filhos estão comigo. Mas quando os filhos morrem, ela não podia ter mais filhos, ela já tinha uma idade avançada, porque antigamente, se a mulher ainda fosse nova, ela podia se casar novamente com alguém da família. E a gente vai falar disso um pouquinho depois para a gente entender esse papel. Mas no caso dela não tinha como. E tinha todo um cuidado com a viúva, entendendo a condição da viuvez. Então, inclusive, ou alguém da família assumia, ou alguém da família pagava pela propriedade, ressarcia isso, devolvia, ou se casava com a filha, com a cunhada que ficou viúva, ou até mesmo com a mãe, enfim, e para prover esse sustento. Ou então, gente, assim como era feito também com os estrangeiros, assim como era feito com as pessoas muito pobres, no momento da colheita, da cega, o que eles faziam? Eles deixavam, e era instruído para que isso acontecesse, para que eles deixassem propositalmente cair um pouco dos grãos, da cevada, do trigo, do que fosse plantado, do milho. Eles deixavam cair ali no caminho, ali, né, na terra, na propriedade. Essas pessoas pediriam autorização para entrar e elas podiam pegar as sobras. E aí era uma forma delas terem o sustento. Então a gente vai ver tudo isso acontecendo aqui, mas eu queria contar um pouquinho desse contexto. E a Ruth, uma moça jovem, se vê viúva, com o coração partido. Eu deixo minha sogra, eu vou com ela, eu fico, né? Imagina a situação dessas mulheres, meninas. Para quem não é casada ainda, dá para imaginar, para nós que somos casadas, que já temos toda uma rotina, toda uma divisão de coisas, até mesmo das questões financeiras, a gente se coloca no lugar delas e a gente fica pensando, meu Deus, né? Que difícil. Então,
E a Ruth teve esse olhar compassivo para a sogra. Ela olhou a situação dela, ela sabia, ela sentia na pele, e ela olhou para a sogra. E aí, gente, a gente aprende uma outra característica maravilhosa com ela, que não era só esse amor, esse carinho, esse cuidado. Mas a Ruth, ela é determinada e decidida. E, gente, essas são grandes virtudes. E aqui eu não quero dizer para que nós sejamos determinadas e decididas a qualquer custo. Nós começamos dizendo, né, e questionando quem tem governado os nossos passos, quem tem guiado os nossos passos, quem tem guiado as nossas decisões. Então nós temos que ser determinadas e decididas, sim, naquilo que está combinado, naquilo que é o melhor, naquilo que o Senhor deixou para nós, naquilo que nós sabemos que é o certo a se fazer. E aí sim, gente, não cabe, será insegurança, esse tipo de coisa, né? O Senhor sempre conta, o Senhor, ele traz esse viés da decisão, da determinação em muitas histórias que a gente vê. E o Senhor conta conosco, o Senhor conta com a nossa determinação, com a nossa decisão, né? Principalmente no ID, principalmente no cuidado com as vidas, principalmente no sermos testemunhas e sermos exemplos. E Ruth tinha essa determinação. Em alguns versículos a gente vê isso. Versículos de 16 a 18, eu vou repeti-los aqui para a gente ver. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me obrigue a não te seguir-te. O inste é insista, né? Não insista comigo. Aonde quer que fores, irei eu. Gente, ela tá falando numa conotação imperativa, né? E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. Ela não disse será. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus, é o meu Deus. De novo, no presente, ou seja, ela já tinha assumido aquilo. Ela não disse assim, sogra, onde a senhora for eu também vou, e o seu povo será o meu povo, os seus hábitos serão meus hábitos, seu Deus será o meu Deus. Não, ela já diz no presente, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Uau! E aí ela diz o seguinte, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aí olha só, gente, vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então nós vemos aí a confirmação do quanto Ruth era uma mulher determinada e decidida. A própria sogra, e quantas vezes a sogra insistiu com elas e deu motivos reais e concretos para que elas não a seguissem. Mas quando a sogra viu que não tinha jeito, então ela disse, ok, então não tem mais como insistir, é isso. E aí, gente, nesse trecho, nós vemos a fidelidade dessa moça com a sogra, e nós vemos a fidelidade dessa moça com esse Deus, que não era um Deus que ela conhecia desde a sua infância, não foi um Deus que ela foi acostumada a adorar e a cultuar, mas foi um Deus que ela aprendeu a admirar, a adorar por causa dessa família. E a gente vê essa fidelidade, porque ela podia ter dito, gente, olha, eu fui uma boa moça, eu fui uma boa esposa, eu fui uma boa nora, a minha responsabilidade termina aqui. Mas não, ela permanece, ela diz que aonde a sogra for sepultada, ou seja, eu vou cuidar da senhora até o fim da minha vida. E aqui, meninas, eu vou usar uma brincadeira que todo mundo brinca, né? Mas pra mim não é brincadeira porque a minha sogra era maravilhosa, eu tinha uma relação maravilhosa com ela, eu senti muito quando ela faleceu, e ela sempre dizia que eu era como uma filha para ela. Mas a gente sempre sabe, né, que a relação com sogra para alguns de nós, homens e mulheres, não é a coisa mais tranquila, digamos assim, né? Mais amena. Para alguns não é nem tão agradável. Então imagina, gente, a Bíblia relatar a história de uma moça que foi fiel à sogra. Ela não ficou, ela não relata que ela cuidou da mãe ou de algum familiar, ela cuidou da sogra. E esse trecho que relata essa fidelidade é tão lindo, não é, gente? E com os olhos do Senhor, com o amor do Senhor, a gente pode amar qualquer um. Então, meus queridos, minhas queridas,
dá para amar a sogra com um carinho maravilhoso, assim como a Ruth, e dá para dizer para a sogra: aonde a senhora for eu vou, seu Deus é o meu Deus, e eu vou cuidar da senhora até a morte, ok? Dá para fazer isso, porque o Senhor derrama sobre nós um amor que é incompreensível. E a gente vê isso na fidelidade dessa moça. Então Ruth, ela era muito cuidadosa, Ruth era determinada e decidida, Ruth era fiel. E aí, elas chegam então em Belém. A Noemi tá tão devastada, gente, que alguém fala pra ela: nossa, não é aquela Noemi? Ela fala: não me chama mais de Noemi. Noemi tem tradução, eu já vi com as duas traduções, tá? Como alegre ou como, tipo, como se fosse amável, assim, né? De fácil tratamento. Tá me fugindo aqui a palavra. E ela diz o seguinte: não me chama mais desse nome, porque eu não sou mais isso. Pode me chamar de Mara, que significa amarga. Gente, pensa. Ela não era assim, ela disse: olha, eu saí daqui feliz, eu saí daqui com filhos, com marido, e eu volto desse jeito. Eu não tenho mais motivo para me alegrar. Me chama de Mara, me chama de amarga. E ela chega nesse contexto, mas ela voltou para a terra, ela voltou para a casa do pão. Ela voltou para o cuidado do pai. Ela voltou para aquele lugar seguro que ela conhecia e que ela sabia bem. E aí, minhas queridas, não importa a condição que a gente esteja, não importa nem se a gente está tão distante. Talvez aos nossos olhos parece que a gente está em outra terra, de tão distante que a gente está do Senhor. Mas nunca é tarde para voltar na casa do pão, porque na casa do pão não falta pão, na casa do pão não falta cuidado, na casa do pão não falta amigos, não falta família que possa cuidar da gente. Então nunca é tarde para voltar. E o Senhor tem falado várias ministrações, vários cultos. Se vocês têm nos acompanhado, vocês têm visto como o Senhor tem falado sobre nós voltarmos ao primeiro amor, voltarmos àquele tempo de comunhão e de intimidade. E eu confesso para vocês, meninas, que essas palavras têm falado muito comigo. E eu tenho tido muitos momentos com o Senhor. Porque às vezes a gente vai se perdendo na nossa rotina, tudo tá tão fora do lugar para todas nós, né? É tanta coisa e tudo tão mais difícil, porque agora a gente ainda tem toda uma limitação e a gente tem tantas demandas e às vezes a gente tem perdido um pouco dessa intimidade, mas nunca é tarde pra gente voltar. E eu me lembro que há 2 cultos atrás, quando terminou a ministração, Deus já tinha falado comigo no culto anterior e eu fui e eu precisei ter um momento com Deus. E eu precisei dizer para Ele: olha, me ajuda a voltar em todo aquele momento que eu estava. E acho que muitas de vocês souberam e oraram por mim, então eu fiquei um tempo também aí, um pouco fora da minha realidade, né? Aí padecendo com toda a situação de enfermidade, internação. Você não consegue ter o mesmo tempo. Mas, gente, eu voltei, assim como Noemi voltou para a casa do pão, eu voltei ao meu tempo de intimidade com o Senhor. E de verdade, meninas, esse é o lugar para a gente ficar, esse é o lugar para eu ficar. E eu quero permanecer nesse lugar, amém? E elas voltam então para esse lugar. E ali Noemi, ela podia ainda estar na condição de pobreza, ainda estar na condição de viuvez, ela podia estar na mesma condição, mas ela tinha voltado para a casa do pai, para a casa do pão, para aquele lugar conhecido, com pessoas conhecidas. E aí, nós vemos que Ruth, ela era esforçada e ela era responsável. Gente, do mesmo jeito que ela assumiu com a sogra aquele compromisso, ela se apegou à sogra, ela assumiu aquele compromisso verdadeiro de cuidar da sogra até o fim. Quem vai trazer o sustento? A sogra já tem idade. Então, quem podia cuidar? Ela. Quem sairia a prover? Ela. E aí no capítulo 2, um pouquinho para frente, no versículo 2, a parte A do versículo diz que Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixai-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ou seja, se a senhora me deixar, olha gente, se a senhora me deixar, eu vou ao campo e eu vou colhendo as espigas, eu vou pegando as sobras daquele que me deixar. Ou seja, ela não ia invadir, ela não ia fazer nada que não fosse possível. E a sogra então diz que sim, e ela vai.
E aí, um pouquinho para frente, no versículo 7, parte B, diz: assim ela veio desde pela manhã até agora está aqui. Quem que tá falando isso, gente? Então ela vai para o campo, ela chega, ela fica ali observando e ela começa timidamente a colher. E o responsável ali pela cega, ele tá observando essa moça também, porque ali também era comum, gente. Lembra, muitas pessoas vinham de fora também com outros costumes. Era comum que as mulheres que tivessem ali nessa condição de pobreza ou eram estrangeiras e tivessem ali pegando os grãos, que elas flertassem com os trabalhadores, porque era uma forma delas conseguirem um pouco mais de vantagem e de benefício. Então eles observavam tudo isso. E ele ficou ali observando a Ruth e ela foi colhendo, ela teve uma postura muito correta. E aí, gente, chega o dono do campo, o dono da propriedade, que era um homem conhecido como Boaz. E Boaz chega e ele tá observando, ele viu que tinha alguém de fora ali, e ele diz, chama o empregado e diz: escuta, quem é aquela? Aí ele fala: nossa, aquela é a nora da Noemi que voltou. E Boaz era parente de Elimeleque. Lembra que eu falei que poderia haver a figura do resgatador, do remidor, que era um parente próximo que poderia assumir ali o sustento da família ou se casar com alguém? Boaz era um dos remidores dessa família da Noemi. Ele era um dos resgatadores. Tinha mais um e tinha ele. E ele era muito rico, ele tinha muitas posses, mas a palavra diz, gente, que ele era um homem de coração muito bondoso. Diz que ele era um patrão muito bondoso, generoso, e ele era um homem de caráter irrepreensível. O caráter de Deus mesmo, né? Ele era esse remidor, esse resgatador, e tem muita comparação da Ruth com a mulher virtuosa nas Bíblias de estudo, tem muita comparação do Boaz com Jesus, esse resgatador, porque é lindo. E eu tô vendo os comentários chegando aqui, eu quero permanecer na casa do pão, amém, gente, amém, que o Senhor realmente faça, que nós possamos sim permanecer nesse lugar, amém. Eu não tive como não ser interrompida por esse comentário maravilhoso aqui. E Boaz era esse homem que inclusive é tão comparado aí com Jesus. E ele chega, ele observa e ele fala: escuta, quem que é aquela? Aí ele conta: olha, ela é a moça, elas perderam tudo, elas perderam os maridos, são viúvas, estão aqui, e ela está aqui colhendo. Ela chegou de manhã e até agora está aqui. Isso devia ser, gente, final do dia, né? Do período ali para eles, enfim. Inclusive chama a atenção, né? O quanto que ela estava esforçada ali. E aí Boaz diz o seguinte: escuta, deixa ela pegar o quanto ela quiser, coloca ela perto das servas para que ninguém mexa com ela. Ele vai falar, ele vai contar isso para ela depois, para que ninguém mexa com ela. Quando ela quiser água, deixa ela vir beber do pote e tudo bem. E assim foi. Quando a Ruth volta, ela conta para a sogra, ela conta de quem era o campo. E é engraçado, gente, que aqui o pessoal fala assim: é uma coincidência que aconteceu, né? Realmente, se a gente pensar, foi uma coincidência. A Ruth saiu sem destino, ela não conhecia aquela terra, ela não sabia o que era. Noemi estava distante há muito tempo, então ela diz: me deixei algum campo onde alguém me favorecer. E ela saiu e ela foi parar justo, gente, justo onde? No campo do resgatador delas. No campo onde alguém poderia ser generoso com ela e com a Noemi. E aí a gente vê o cuidado de Deus em todo o tempo. Ainda que Noemi tivesse andado distante, ainda que as decisões não tenham sido as melhores, o Senhor estava cuidando em todo o tempo. E aí ela continua caminhando, depois ela começa a se sentar à mesa com eles, ali com os servos, para fazer as refeições, e ele começa a dizer: gente, deixa cair mais, deixa cair um monte para que ela possa pegar. E aí a gente vê como ela assumiu essa responsabilidade, como ela foi responsável, entendendo que ela precisava fazer, e como ela foi esforçada. Gente, não
não deve ser um trabalho fácil para quem aí já teve contato com a lavoura e tudo mais, familiares, né? Não é a realidade de muitas de nós hoje em dia, mas a gente sabe que é a realidade de muitas pessoas e a gente sabe que é um trabalho árduo, né? Para ela que não estava acostumada, mas ela assumiu a responsabilidade, foi esforçada, proveu sustento para elas. E mais, né? Ela era muito obediente e a gente vai ver daqui um pouquinho o que mais que foi acontecendo com ela. Em todo o relato, a gente vê a obediência dela à sogra, as instruções da sogra. E, gente, eu gosto muito de um trecho de Tito que fala as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. E eu sempre brinco com as minhas irmãs, né, com as pessoas que eu tenho contato. Eu falo, olha, eu tô seguindo Tito, mulheres mais velhas ensinam as mais novas. Então deixa eu te contar, isso aqui assim, isso aqui não é. Enfim, eu aprendo muito com a minha mãe, aprendi muito com a minha sogra, aprendo com a minha tia, que são mulheres, né, que estavam ali no papel, né, da mãe, do aconselhamento, enfim. E ela segue as instruções dessas mulheres. Gente, às vezes a gente fica ali no orgulho. Não sei aqui quem tá postando. Aqui, não sei se é minha mãezinha. A gente às vezes tem assim, vem falar pra mim, vem me dar conselho, vem... Quantas vezes eu ouço isso, gente? Ouço isso em ambiente de aconselhamento, ouço isso em ambiente no meu trabalho mesmo, no mentoring, no coaching, e a pessoa se ressente de receber uma instrução, uma orientação. Gente, isso é tão importante. Pessoas que já viveram, que já erraram. Diz que o sábio aprende com os erros do outro, o inteligente aprende com os próprios erros, e o tolo não aprende nem de nenhuma forma, né? Não aprende nem com os próprios erros. Então, assim, gente, se tem alguém que já viveu, que já passou, que já padeceu, que sabe o caminho, pode tornar mais fácil, por que não ouvir? Ruth foi obediente, ela ouviu a sogra em todo o tempo. E ela também foi obediente durante todo o processo em que ela esteve lá na cega, né, na colheita. Ela ouviu as instruções, ela acompanhou as pessoas. E em todo o tempo ela ouviu as instruções de Boaz. Tem um momento em que ela vai até ele e ela pede para que ele dê proteção a elas. Era uma forma também dela dizer para ele, olha, se o Senhor quiser, né, se casar comigo, isso é de bom grado. Foi a instrução da sogra para ela. Era uma forma dela deixar claro isso. Isso era possível. Até na minha Bíblia de Estudos, eu já fui questionada sobre isso, tá, gente? Quero fazer uma observação aqui, tá? Muitas pessoas dizem assim, será que eles desobedeceram a Deus? Que coisa feia, né? Ela vai lá, a sogra manda e tudo mais. Mas a palavra, ela é taxativa, inclusive nos versículos, dizendo que eles foram obedientes durante todo o tempo e só depois ele se casa com ela. Mas era um costume da época. E ela foi até lá, enfim, e ele dá instruções naquele dia, quando amanhece, e ele dá as instruções, e ela seguiu as instruções em todo o tempo. Então Ruth era uma mulher obediente. E, gente, a obediência, para mim, ela tá muito associada à sabedoria, né? A obediência tá muito associada à ponderação para mim. E ela era essa mulher. E a gente vê que ela também tinha um outro atributo, além de todos esses, né? Que mulher maravilhosa, mas ela era humilde. Então ela foi humilde quando ela tá ali, entendendo que ela estava numa condição de benevolência na colheita, ou seja, estão me deixando, vou obedecer, vou fazer o jeito certo, vou ser grata, vou reconhecer. Mas ela foi humilde também quando ele chama ela para conversar. Então ele vai até ela para dizer para ela, olha, você pode colher aqui tudo mais. Isso está no capítulo 2, no versículo 10. E ela inclina o rosto, né? Então diz assim, então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? E aí eles continuam uma conversa e ela segue dizendo para ele o quanto ele não precisava fazer nada daquilo. Ela era humilde, ela entendia a condição dela, ela entendia que ela não fazia parte daquele povo, ela entendia que ela não fazia parte daquele, né, grupo ali que servia a ele, então ela sabia se colocar na sua condição. Gente, isso tem a ver também com adequação. E quantas de nós, né,
precisamos ainda aprender tanto sobre isso, né, sobre adequação, sobre saber exatamente como nos portar, e inclusive no ambiente de trabalho. Gente, eu ouço tanto, né? E no meu caso, com a consultoria, eu ouço o colaborador que chega até mim, que traz alguma queixa, e eu ouço a parte da empresa, eu ouço RH, eu ouço os diretores, muitas vezes eu faço o mentoring dos diretores. Então a gente vê como tem faltado isso hoje em dia. Graças a Deus, somos homens e mulheres de Deus, temos princípios, temos procurado colocar esses princípios em prática, e isso já é um grande passo. Mas, gente, em todo lugar cabe adequação, responsabilidade, obediência e tudo mais. Amém? E aí a Ruth deu um bom testemunho. E a gente vê no versículo 11, um pouquinho para frente. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. Um pouco mais para frente, gente, no capítulo 4, as vizinhas vêm para conversar com a Noemi, depois que a Ruth, né, tem um filho, nós vamos já chegar nessa parte. Elas dizem assim, ela foi para você melhor que 7 filhos. Uau! Gente, quem estava dando esse bom testemunho? Eu não tenho dúvida que Noemi, em todo o tempo, né? A relação delas era uma relação maravilhosa, né? De fidelidade, de companheirismo, de entrega uma para outra, de orientação, de responsabilidade, de tudo isso que a gente está falando. Mas Boaz reconhece, né? Ele fala... bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte e tal, e ele conta também a conduta dela, ele chega a falar da conduta dela em todo o tempo. Que coisa linda. E ele ainda segue, versos 12 e 13, diz o seguinte: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, meu Senhor, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Então aqui é a sequência daquela conversa deles. Além de ser muito humilde, ela tinha um excelente testemunho. E como eu disse, as mulheres ali da redondeza dizem para a sogra: olha... É quase como se a gente estivesse falando hoje, né? A senhora tirou a sorte grande, né? A senhora ganhou na loteria com essa nora. Quantas vezes a gente ouve essa frase, né, gente? Ai, nossa, tem que agradecer a Deus, tal. E Ruth foi essa pessoa que deu esse bom testemunho. Mas ainda falando de testemunho, gente, eu quero que a gente pense também. A Noemi também deu um bom testemunho. Porque a ponto das noras quererem segui-la, voltar para o povo dela... Sabiam que aquele povo tinha um Deus. A Ruth dizer: o seu Deus é o meu Deus. Gente, que coisa linda. E aqui cabe uma reflexão para nós, né? Nós temos dado bom testemunho. O que tem falado sobre nós? O que as redes sociais... Como a gente tem se exposto às redes sociais. E a gente falou agora um pouco sobre adequação. O que tem aparecido para nós? Qual o testemunho que nós damos? E, gente, eu tô falando primeiro dos ambientes, bem distante de nós. Que testemunho nós temos dado no nosso trabalho, na nossa escola, com os nossos amigos? Qual o testemunho? Se tivessem que falar de nós, o que eles falariam? E quando nós pensamos também sobre na igreja, nos ambientes onde nós podemos influenciar, onde nós podemos revelar o caráter do Senhor, qual é o testemunho que nós temos dado? E na nossa casa, para os nossos familiares, nós temos familiares mais distantes e nós temos a nossa família. O que eles pensam sobre nós? Gente, testemunho é muito sério, né? Santo Agostinho diz: vai, pregues a palavra e, se necessário, fale. Como que a gente prega a palavra, né? Com o nosso testemunho. Então que todas nós, e todos nós, porque eu vi que tem homens aqui com a gente também, nós possamos ser esse bom testemunho, que as pessoas possam falar
né, que vale a pena, mas mais do que isso, gente, que nós possamos, em nome de Jesus, receber o aplauso do céu, sabe, que o Senhor possa olhar de cima e falar, olha, como ele disse de Jó, né, esse é o meu servo Jó, que ele possa dizer de cada um de nós, esse é o meu servo amado, essa é minha serva amada, né, essa é minha filha, esse é meu filho, e que esse seja o nosso testemunho. E aí a gente falou um pouquinho antes sobre o papel do resgatador, né? Então, eles tinham lá essas possibilidades. Eles resgatavam a propriedade ou se casavam e assumiam a partir dali a provisão. E mais do que isso, gente, era deixar um descendente para seguir a linhagem da família, para seguir a descendência, perpetuar o nome, perpetuar a história daquela família. Então, no caso da Ruth era Malom, né, o ex-marido. Malom, o Elimeleque, eles tinham um nome. E lembra, para o povo hebreu era muito conhecido o filho de não sei quem, né? Fulano, filho de fulano, porque tinha essa tradição da perpetuidade. Então o resgatador também vinha com esse papel, e por isso ele precisava ser ali da família para fazer essa perpetuidade, essa perpetuação, né? E é bonito que Boaz vai ao outro resgatador e vai dizer o seguinte, olha, chegou a família da Noemi, eu preciso saber se você vai ficar com a propriedade, se você tem interesse, e ela tem uma nora, e se você tem interesse em ficar com ela, e ele fala, olha, se você então puder, vai lá, porque eu não posso. E aí então, depois de autorizado, Boaz vai, e ele faz a proposta para se casar então com Ruth. O que é lindo, né? Ele se casa com a Ruth, e aí, gente, de pobre, estrangeira, que pegava sobras, ela passa a ser a dona do campo, a dona de toda a plantação, de toda colheita. Porque na casa do pão tem pão, na casa do pão tem cuidado. E ela que não tinha filhos, e a Bíblia não relata por quê, nem quanto tempo de casado, nada disso, ela não tinha filhos. Mas ela depois que ela se casa com Boaz, ela dá à luz um menino chamado Obed, que por acaso, gente, é o pai de Jessé, que é o pai de Davi, e que logo, na sequência, depois, vai ter como descendente o Messias, Jesus, aquele pão que desceu do céu. Que coisa linda, gente. E ela dá à luz, então, a esse filho, né? A estrangeira, que não era do povo de Deus, que não adorava esse Deus desde a infância, dá origem a Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, né? Dá origem na genealogia, ela entra para essa genealogia. E aí, gente, o que nós aprendemos é que o Senhor é um Deus de restituição. Essas mulheres perderam tudo que elas tinham. Porque, gente, elas perderam o companheiro, elas perderam o amor, o carinho, o afeto, o carinho físico, né? A amizade quando seus maridos morreram. Elas perderam o sustento, elas perderam a proteção, elas passaram a viver sem o sustento, sem a proteção. E aqui, gente, a gente pode falar de todo tipo. Lembra que a gente falou como era perigoso no deserto, como era viver assim? Elas estavam desamparadas, desprovidas. E o Senhor providencia o resgatador que alimentou, porque elas foram alimentadas e sustentadas por ele, que restitui a propriedade, a posse, que traz a possibilidade de um casamento para Ruth. E, gente, ela que não tinha filhos, dá à luz um filho, Obed, que entra depois. Obed, né? Ele só tem ali na descendência dele um rei, né? O Salvador. Só isso. Porque o Senhor é esse rei que restitui.
O Senhor é quem restitui. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei se você está como essas mulheres, talvez devastada, talvez desprovida, talvez padecendo, talvez emocionalmente devastada. A Noemi chegou a dizer, pode me chamar de Mara. Noemi depois vai ter a alegria de cuidar desse neto. Ela tem alegria, a casa ficou cheia de novo, né? Chegou o filho, criança enche a casa. Ela teve alegria restituída. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei se você também está emocionalmente devastado. Eu não sei qual o tamanho do seu problema. E talvez seu problema possa ser inclusive maior do que elas passaram. Mas eu quero te dizer, na casa do pão, tem cuidado. Na casa do pão tem o resgatador, o remidor. E na casa do Senhor tem a restituição. Só que para isso nós precisamos voltar. Em primeiro lugar, nós precisamos voltar. Nós precisamos ter uma conduta. E a gente aprende tanto com a Ruth, assim como nós aprendemos com aquelas mulheres maravilhosas que nós já estudamos. E vale a pena, gente. Essas são a recompensa de quem faz certo, de quem faz tudo certo. Que nós sejamos essas mulheres, que sejamos virtuosas, que a gente também possa ser comparada à mulher de Provérbios 31, assim como Ruth é em algumas bíblias de estudo. Que nós tenhamos a recompensa por simplesmente ter escolhido. A palavra diz que ali Marta e Maria, as duas irmãs, as duas eram amigas de Jesus, e a Marta questiona e Jesus fala, ela escolheu a boa parte. A Maria escolheu a boa parte, ela estava aos pés do Senhor, enquanto Marta estava ali na loucura dos afazeres. Queridas, que a gente possa escolher a boa parte. Eu sei que afazeres a gente tem, e eu não estou dizendo pra gente ser negligente. Quem me conhece sabe o quanto eu sou preocupada com o cuidado da casa. Eu gosto de cuidar da minha família, dos meus filhos. Hoje meu filho mais velho tá aqui, o Lucas, ele que estava dando suporte aqui pra mim. É uma delícia, eu amo cuidar deles e fazer tudo por eles. Mas, gente, fato é, amanhã a gente acorda e tá tudo de novo, não é assim? E trabalho também, a gente sempre vai estar com pendência. A gente precisa aprender a priorizar a melhor parte. A adoração. Ruth escolheu ser adoradora de um Deus que ela nem conhecia. Ela escolheu ser fiel a esse Deus. E olha todas as recompensas que ela teve por essa conduta. Que a gente possa escolher a melhor parte. E que a gente possa receber toda a recompensa, porque há um memorial diante do Senhor e nada do que a gente faz é em vão. Inclusive essa foi a palavra da célula de ontem, dessa semana, né? Nada é em vão no Senhor. E que a gente possa receber isso. E eu queria agora que nós pudéssemos orar. Nós temos alguns minutinhos, senão daí cai o link do Insta, mas a gente já está encerrando mesmo. Eu queria que a gente pudesse orar agora, mas eu queria também deixar alguns pontos de reflexão, um pouco mais do que a gente já refletiu até esse momento. E eu quero fazer novamente algumas perguntas para a gente refletir, porque esse é o momento da gente entregar isso para o Senhor. Quem tem direcionado você, mulher e homem também, nas pequenas e nas grandes decisões? Você tem colocado nas mãos de Deus os seus problemas? Queridas, a gente está sofrendo ali, agarrado com o nosso problema, mas tem alguém, né? E tem uma canção que nós até colocamos na célula ontem que fala que é meu, somente meu todo o trabalho, o teu trabalho é descansar em mim, o Senhor dizendo para nós. E a gente está ali sofrendo, o Senhor diz, não andeis ansiosos, né, com nada. Ele diz que Ele troca de fardo com a gente. Você tem colocado os seus problemas para Ele? Você tem colocado os seus relacionamentos para Ele? Gente, quantas pessoas com problemas de relacionamento, agora na pandemia isso bombou. Quantas pessoas com problemas de relacionamento dentro da casa, fora da casa, no trabalho, nas amizades, em todos os lugares. A gente tem apresentado os nossos relacionamentos para Deus, a gente tem pedido a direção dEle. Como está a qualidade dos seus relacionamentos? A gente viu essa moça, ela não precisava, mas ela escolheu. Amor, perdão, é decisão, é escolha. A gente pode escolher. Por mais difícil que seja a pessoa, por mais, a gente chama até em algumas figuras, em algumas psicologias de pessoa tóxica, porque parece que ela, né, deixa tudo um pouco ruim à volta. Até mesmo com essas pessoas a gente pode escolher.
eu convivo com algumas pessoas, tenho que conviver, inclusive, né? Às vezes por conta de trabalho, de tudo, enfim. E já tive pessoas que eu conheci. E, gente, você tem apresentado isso para o Senhor, pedido sabedoria dele? Que testemunho nós temos dado, né? As pessoas que nos conhecem mais de perto, aquelas que não. A pastora Helena Tanuri sempre fala, eu quero ser uma bênção. Quando alguém dentro da minha casa, os meus filhos e meu marido dizem assim, olha, você é uma bênção, ela falou, eu posso acreditar. Ela falou, porque eles me conhecem nos maus dias, claro, nos bons dias, mas nos maus dias também. Que a gente possa ser uma bênção dentro da nossa casa, para nossa família, para aqueles que convivem diariamente conosco. E consequentemente, com certeza, nós seremos para os demais também. Vamos orar, amadas? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo. Senhor, nós queremos te agradecer pela riqueza de ensino da tua palavra. Pai, porque mais uma vez nós podemos aprender com uma mulher tão inspiradora. Pai, eu sei que para muitas de nós, talvez, muitas situações têm se colocado na vida delas e parece que não há saída, assim como estava Noemi, Ruth. Talvez para alguns relacionamentos sejam muito difíceis, muito desafiadores e elas estejam talvez até no ponto de estarem estafadas, esgotadas e dizerem, olha, não tem mais graça, não tem mais alegria. Mas, Pai, nós cremos na Tua Palavra, nós sabemos que o Senhor não nos deixou, Senhor, essas passagens, esses livros à toa, Pai. O Senhor quer que nós aprendamos. Pai, que cada uma de nós possa voltar àquele nível de intimidade contigo, Senhor. Que a gente possa voltar, Senhor, para a casa do pão, onde há provisão, Senhor, onde há o cuidado, aonde há intimidade, Senhor. Aonde os hábitos refletem exatamente o teu caráter. Senhor, que a gente possa voltar para esse lugar. Senhor, que nós sejamos em todo o tempo, Senhor, como Ruth, fiel, obediente, às pessoas a quem devemos a obediência, Senhor, mas principalmente a Ti. Pai, que nós possamos ouvir somente a Tua voz nos direcionando, cuidando, Senhor, de cada uma das nossas decisões, de cada um dos nossos passos, assim como o Senhor fez com Ruth, Senhor. Em todo o tempo o Senhor cuidou, Pai, para que ela chegasse aonde ela precisava. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a chegarmos a este lugar, Senhor. Que nós possamos receber a recompensa, Pai, pelo bom testemunho, por tudo que nós fizemos, Senhor, e que nós possamos olhar para trás e ver que o resgatador já pagou o preço e que Ele é o pão realmente que nos alimenta, que nos mantém, que nos ensina, que nos corrige, que nos alinha. Que nós possamos olhar para trás e ver que em todo tempo o Senhor cuidou e que nós sejamos extremamente gratas ao Senhor e que nós continuemos e sejamos ainda mais adoradoras. Pai, assim eu oro, Senhor, e peço que essa palavra continue falando conosco, que o Senhor possa abençoar cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor, e que essa palavra seja uma boa instrução para cada um. Assim nós oramos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.